Rapaz, irmãos, como é bom a gente declarar que Ele está vivo, amém? Ele está vivo, Ele reina, Ele é soberano. Como é bom a gente poder louvar esse nome todo-poderoso, esse Deus santo, tremendo. E que bom que você conseguiu chegar aqui, muitos não conseguiram, muita chuva, né? E parece que não combina com o Rio de Janeiro, né? Parece que chuva não combina com a gente, mas Deus sabe todas as coisas. Tem que ter chuva também, não pode ser só sol, né? Mas que bom que você chegou aqui. Hoje é um dia especial, hoje é aniversário de Giovana, que Deus abençoe a vida da Giovana. Alessandro também, nosso tecladista, que Deus abençoe a vida do Alessandro. Essa semana teve aniversário de Aline, vários irmãos aí fazendo aniversário, que Deus abençoe a vida desses irmãos. Renata, esposa do pastor Paulo, Renata também fez essa semana. Deus abençoe. Amados, semana que vem, domingo, é Santa Ceia. A gente sempre sabia que ia ter essa chuva toda, já tínhamos deixado para a próxima semana, então nós vamos estar aqui juntos à noite, ceando ao Senhor. Mas vamos lá, vamos para a palavra? Nós já louvamos, declaramos que Ele ressuscitou, que Ele está vivo, e é bom a gente estar aqui sabendo que o nosso Deus se faz presente. Nosso tema é esse, o Jesus que eu quero. Só de você ler, você já deve sentir um incômodo com isso, deve gerar um incômodo em você, já que é uma proposta de o Jesus que você quer. Então, isso tem que gerar um incômodo. Você não pode ler isso e achar que está tranquilo. Você tem que gerar algumas perguntas, já que Jesus não é o que você quer, mas o que Ele é, né? Mas a gente vai explicar já já o que isso quer dizer. Então, eu queria só começar dizendo dessa tradição chamada Páscoa. Eu fui em Niterói essa semana, não lembro no dia que eu fui em Niterói mais. Não sei se foi sábado, mano, não sei no dia que a gente foi em Niterói. Quinta-feira, e já estava assim uma loucura, os mercados de peixe, né? O mercado São Pedro, o mercado no próprio terminal de Niterói, uma fila imensa, pessoal com o número na mão, guarda municipal organizando os carros, organizando fila, estava assim uma agitação, e eu fiquei olhando aquilo e vendo o quanto que é forte essa tradição da Semana Santa, de peixe. Aí a gente tem o lance da canjica, né? Tem toda essa tradição, que é interessante, movimento, comércio, uma série de coisas, né? E tem a parte também espiritual, né? A parte da tradição. E aquilo me chamou muita atenção. E eu fiquei vendo e olhando todo esse movimento e contrastando, né, com a realidade, com a violência, com a questão das drogas, com a questão da corrupção, com tudo. Né, olhando a questão da tradição religiosa e olhando a realidade. E parecia que a coisa não batia, né? Parece que não faz sentido. Então, eu vi uma frase interessante, que é de um homem muito sábio. Ele diz o seguinte: a tradição é a fé viva dos que morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Olha que coisa forte. Então, a tradição é a fé viva dos que já morreram. O tradicionalismo é a fé morta dos que estão vivos. Então, ele faz uma distinção entre tradição e tradicionalismo. Né? Então, o que a gente observa, quando a gente vê todo esse movimento, e quando a gente olha a realidade, é exatamente isso, como se alguma coisa morreu. Parece que está vivo, lá como uma das igrejas do Apocalipse, parece que está vivo. Tem movimento, movimenta dinheiro, movimenta pessoas não comem carne, vamos dar esse exemplo, né? Tradicionalmente, elas comem peixe, elas se reúnem, tudo acontece. Mas, ao mesmo tempo, parece que nada acontece. Parece que é um movimento externo e não um movimento interno. E aí, eu comecei a colocar algumas coisas aqui e lembrei do texto lá em Mateus 15, versículo 8, que ele exemplifica bem isso aí. Essa coisa do movimento externo, da coisa que você faz
automaticamente, mas você, de fato, não está envolvido espiritualmente. E lá em Mateus, capítulo 15, versículo 8, diz assim, 8 e 9, diz, este povo me honra com os lábios. Então, esse honrar com os lábios é um movimento, é o comprar, é não comer, não posso comer carne, é separar aquele momento, é todo esse movimento. Esse povo me honra com os lábios. Também pode ser outras coisas, não só a Páscoa. Pode ser outra coisa, pode ser ir à igreja, por exemplo. Pode ser dizimando, contribuindo, pode ser várias coisas. Então, é isso que ele está dizendo, esse povo me honra com os lábios. Há um movimento que acontece. Mas o seu coração está longe de mim. Há um movimento, mas o interior está longe de mim. Em vão me adoram. Por quê? Porque é como se você errasse um número. Você tem uma senha, mas você errou uma letra ou um número e não acontece o desfecho final. O que você quer concluir não acontece, porque é preciso que tudo esteja alinhado. O movimento externo, a tradição, com o que está dentro de você. Então, para que isso aconteça, tem que ter a verdade, tem que ter entrega, tem que ter um envolvimento total. Então, por isso que ele diz, em vão me adoram. Como o lábio honra, mas o coração está longe, a conta não fecha. Então, em vão me adoram. Seus ensinamentos não passam de regras ensinadas por homens. Então, é algo que é uma regra que eu observo, mas que eu não me envolvo, de fato, com ela. Então, tudo isso eu fiquei pensando. Então, esse texto de Mateus 15, 8, exemplifica muito bem o que é isso, essa coisa do tradicionalismo morto, né? E que não tem vida em si mesmo. Lá em Mateus também, 15, 2, é interessante, diz que os líderes religiosos, que eram muito disso, o líder religioso era muito disso, de ter toda uma aparência, mas não ter verdade. Aí eles vão olhar os discípulos, a sua liberdade. Os discípulos eram muito livres. Porque eles estavam exatamente como nós vimos aqui na abertura do culto, com aquele que é o cumprimento da profecia, da promessa. Ele era o cordeiro ali, na frente deles. Então, isso trouxe para eles uma libertação do peso da religião. Então, eles olham os discípulos e dizem o seguinte, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos? Pois não lavam as mãos antes de comer. Então, eles olham a liberdade dos discípulos, comiam. Aqui não tem a ver com a higiene em si. Tem a ver, mas não tem. Mas era uma coisa de tradição. O judeu, para comer alguma coisa, ele tinha todo o ritual de limpeza. Por quê? Porque qual era o medo do judeu? Era ele comer um inseto, por exemplo, e aí ele se contaminar o seu corpo, sem que ele saiba. Se ele come um inseto, isso era proibido, alguns alimentos eram proibidos, ele estaria contaminando o seu corpo sem saber. Então, ele lavava a mão e comia. Por isso que diz lá, vocês comam o mosquito e engolem um camelo. No sentido que vocês coam o vinho, para não engolir um mosquito no vinho, mas, ao mesmo tempo, na vida de vocês engolem um camelo inteiro de hipocrisia, de mentiras. Então, eles questionam, por que os seus discípulos transgridem a tradição dos líderes religiosos, pois não lavam as mãos antes de comer? E aí, Jesus vai explicar para eles, e eles fizeram uma manobra na lei, porque a lei dizia, honra o teu pai e tua mãe, e tal. E o que eles faziam? Eles faziam uma espécie de uma oferta para Deus, que aquela oferta, numa manobra da lei, fazia com que eles se isentassem da honra do pai e da mãe. Tipo assim, eu ofertei a Deus, então meu pai e minha mãe estão precisando. Eu dizia, não, mãe, eu já ofertei a Deus, então eu estou isento de ter que te ajudar. Eles fazem uma manobra para não ter obrigação com os pais. E Jesus vai confrontar isso, seus hipócritas. Ou seja, na relação com Deus não tem manobra que dê jeito. Na lei dos homens, o cara faz uma manobra, o cara diz uma coisa, ó, não precisa produzir prova contra você mesmo, se cale no tribunal, olha, tem uma saída aqui, você faz assim que a gente diminui a pena. Na lei do homem tem, mas na relação com Deus, não adianta fazer manobra, Deus está sondando o íntimo do coração.
Então, aí Jesus vai dizer para eles, Mateus 15:11, olha, o que entra pela boca não torna o homem impuro. O problema não é o que entra, não é se eu engolir um mosquito. Não, mas o que sai de sua boca, isso sim o torna impuro. É o que está dentro do coração que te torna impuro. Não é acidentalmente engolir um mosquito, por exemplo. Tudo isso eu estou dizendo para falar disso, de movimentos, de situações onde a gente produz um Cristo ao meu gosto, à minha maneira. Então você vai ver uma discrepância entre o que a pessoa diz crer e do que de fato ela crê. Você não vai ver uma sintonia entre o que a pessoa fez, entregou a vida ao Senhor e aquilo gerou uma novidade de vida, uma mudança de vida, não. É como se eu pudesse produzir o meu próprio Cristo. A minha imagem, a minha semelhança, as minhas ideias. E nós vamos lá para o texto principal, agora sim, João capítulo 6. Esse é o texto principal dessa noite. João capítulo 6, versículo 25. Então, nós vimos que há todo movimento que parece, mas não é. E aí, lá em João capítulo 6, versículo 25 ao 27, depois a gente vai dar um pulo, a gente vai ler o João 6, versículo 66 ao 69. Então, agora, João, capítulo 6, versículo 25, diz o seguinte: quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Vamos lá para o 66. Daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Jesus perguntou aos 12, vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu, Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Amém? Irmãos, no versículo 25, 26 e 27, o contexto é o seguinte, Jesus tinha realizado a multiplicação dos pães e dos peixes e alimentado mais de 5.000 homens. E agora os discípulos vão para o outro lado do mar no barco, Jesus fica onde estava e somente de madrugada ele vai sobre as águas ao encontro dos discípulos do outro lado. Aquela multidão que tinha sido alimentada, ela está olhando e procurando encontrar Jesus, mas como Jesus fez esse movimento sozinho e fez sem barco, fez andando sobre as águas, eles ficaram sem saber onde Jesus estava. Eles voltaram ao lugar onde tinha multiplicado o pão e não encontram ele. E ficam assim, onde ele está? E os discípulos foram para o outro lado, mas ele não estava junto. Alguém ficou olhando. Alguém ficou olhando os discípulos, ele não estava com os discípulos, ele está aqui, então vamos lá onde ele multiplicou o pão, vamos lá. E chegou lá, não encontrou, e começaram a procurar, até que chegou uma hora, só tem um jeito, vamos pegar o barco, vamos para o outro lado também. E quando eles chegaram lá, foi quando, aí no versículo 25, quando, o que diz aí? O encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe, mestre, quando chegaste aqui? Jesus respondeu, a verdade é que vocês estão me procurando, não porque viram os sinais milagrosos, não pelo que eu sou, não pela toda essa história que nós acabamos de ver na abertura do culto, toda esse cumprimento de profecia, de que eu sou o Messias. Vocês não estão me procurando por isso, vocês estão me procurando pelo quê? Que ele vai dizer, estão me procurando, não por esses sinais que dizem a minha identidade, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Aí ele vai dizer, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. Então aqui diz claramente que Jesus foi perguntado, como eu disse, naquela angústia daquelas pessoas, ué, como que o senhor chegou aqui?
Não entendi, ficamos vigiando, ninguém viu o senhor sair de barco, e ele tinha ido de madrugada andando. Então, eles não sabiam. Então, a curiosidade, como que o senhor chegou aqui? A pergunta era essa. Se vocês observarem, o que Jesus responde não é essa pergunta que é feita. Jesus não vai responder a pergunta que é feita. Jesus vai responder a intenção. Jesus não vai responder assim, olha, eu cheguei aqui porque eu vi andando sobre o mar. Não, ele enxerga a intenção daquela pergunta. Ele enxerga como aquelas pessoas o procuravam. Ele percebe que o interesse não era por quem ele era, mas era pelas suas mãos, aquilo que ele poderia dar. E ele não chega ali e faz o seguinte, vamos multiplicar pão de novo? Não. Ele diz, olha, vocês me procuram não pelo quem eu sou, pelos sinais. Vocês me procuram pelos pães que vocês comeram e se saciaram. Gente, imagina o constrangimento. Imagina isso. Imagina. Eles estavam ali tentando fazer um Jesus que eles queriam. E esse Jesus que está sendo tentado a ser o que eles queriam, rejeita ser o que eles queriam. Vocês estão vendo aqui essa maquinazinha? Quando eu estudava lá na Ilha da Conceição, ainda garoto, eu lembro que tinha uma professora que ela era além do tempo dela. Ela era muito dinâmica e ela trazia assuntos da globalização lá naquela época já. Ela dizia assim, gente, vai chegar um tempo onde os shopping centers vão funcionar 24 horas por dia. Já há academias que funcionam 24 horas, já nesse período. E ela ficava falando e mostrando para a gente o que ia acontecer lá na frente. Gente, vai chegar uma hora que vai ter cada vez menos papel, vai ser cada vez menos dinheiro, a coisa vai ser toda automática. E eu lembro que eu ficava ouvindo aquilo e ficava pensando, como que vai ser o emprego do pessoal? O pessoal vai perder emprego. Os caixas eletrônicos vão tomar lugar das pessoas. Isso, na minha cabeça, ia ser muito rápido, ainda está lento, mas muita coisa já mudou. Não sei quem usa no McDonald's a maquinazinha lá para comprar o hambúrguer. Quem? Levanta a mão aí para a gente ver. Né? Porque até para você ir no caixa, às vezes não tem nem mais ninguém no caixa, porque a ideia é tirar esse costume de você. Então, às vezes, você tem que chamar lá, ó, eu não estou com o cartão, eu só estou com o dinheiro. Né? Já tem máquina que fazem depósito direto, sem envelope, agora. Já também tem pedidos que você pode fazer no dinheiro, tem máquina que dá troco. Ou seja, nós estamos vivendo isso. E agora a coisa é o combo. Você monta o teu combo, você tira a cebola, você coloca mais bacon, mais quantos bacon você quiser, 1,50 cada bacon, e aquilo vai brincando lá, e daqui a pouco a conta vai aumentando. Mas você consegue montar o combo. Esse pessoal estava diante de uma máquina querendo o Jesus que eles queriam. O Jesus que me atende, o Jesus que multiplica pão e peixe quantas vezes eu precisar. Eu quero montar o meu combo de Jesus, um pouco mais de cebola, menos cebola. Eu quero um Jesus ao meu gosto. E Jesus não se permite fazer esse jogo. Jesus fala, vocês não estão aqui por mim, vocês estão aqui pelo pão e o peixe que comeram. Irmãos, isso é muito sério. E a igreja, nós como uma igreja local e tantas outras, temos que tomar cuidado, porque nós podemos tomar esse lugar de Jesus como uma igreja local, representante dele, e colocarmos máquinas à disposição das pessoas para produzir o Cristo que elas querem. O Cristo que eu não como carne na Semana Santa, mas eu sou um adúltero. O Cristo que eu não como carne na Semana Santa, mas eu não falo com minha mãe. O Cristo que eu não como carne na Semana Santa, mas eu não tenho nenhum compromisso dos dias do ano com Ele. O Cristo à minha maneira, do meu gosto, do meu jeito. E a igreja pode muito bem pegar essa proposta e se colocar como essa, a que fornece um Cristo ao gosto do freguês. E a gente tem que tomar cuidado com isso. Você entra aqui e eu te dou o Cristo que você quer. Qual Cristo que você quer? Eu te ofereço ele.
Porque aí eu atraio, porque aí eu não te constranjo, porque aí eu falo o que você quer ouvir e não o que você precisa ouvir. Olha o risco que nós corremos, igreja. Não só identificar a sua intenção errada e não te confrontar, a igreja pode não só identificar a sua intenção errada e não te confrontar, como também promovê-la. Quantas coisas a gente ouve? Ah, pastor, faz uma oração, porque, olha, eu estou com uma situação aí assim, 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 e eu tenho certeza que se o senhor orar, a coisa vai mudar. E é preciso a gente, com coragem e respeito, aquela pessoa falar assim, meu irmão, vem cá. O que vai mudar isso é você chamando sua esposa, sentando com ela e pedindo perdão por aquilo que você fez. Você está querendo pular etapa. Você está querendo não enfrentar a besteira que você fez, achando que uma oração vai substituir o olho no olho e o reconhecimento de que o que você fez foi algo grave, foi uma quebra de aliança. A gente quer burlar, porque se tiver uma proposta rápida, que não dê muito trabalho, que acelere a fila, eu quero ela. E a gente, como igreja, nós não podemos fazer isso. Se você ver aqui, ele além de confrontá-los e dizer que eles não estavam ali por ele, mas pelo pão e peixe, ele vai dizer no versículo 27 o quê? Ele vai dizer, olha, não trabalhem pela comida que se estraga, mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. Deus, o Pai, nele colocou o seu selo de aprovação. O que ele vai dizer? Ele vai dizer, vocês estão focados em coisas materiais, terrenas, coisas da sua necessidade básica. E vocês estão focados nisso. E eu digo para vocês, não foque nisso. Essa comida, esse peixe, se não for armazenado de forma adequada, ele vai se estragar. Vocês precisam focar naquela comida que permanece para a vida eterna, nesse pão, não o pão que vai ficar estragado, mas o pão vivo que desceu do céu, nesse sangue que não vai estragar, mas esse sangue que foi derramado. Vocês precisam focar não naquilo que a traça e o ferrugem consomem. Não ajunteis tesouro aqui na terra, mas preocupai como que está o seu tesouro no céu. Irmãos, as igrejas atualmente são as maiores propagadoras da terra. Promotoras de bens, de conquista, de vai ter, de vai receber. Nós estamos vendo Cristo confrontando aquelas pessoas, dizendo, ei, eu não sou esse tipo de Cristo que vocês querem. Eu não me colocarei nesse lugar do faz tudo, do mordomo, do secretário. Eu não sou esse Cristo. E se nós, como igreja, não tomarmos cuidado, nós prometemos um Cristo que vai satisfazer todos os seus desejos dessa terra. Igreja tem que dizer para as pessoas, irmãos, nós somos peregrinos e forasteiros. Aquele que ama o mundo se torna inimigo de Deus. Aqui não é um fim em si mesmo. A igreja precisa dizer, como Paulo em 1 Coríntios capítulo 15, versículo 19, quando a igreja estava dizendo, não tem ressurreição de mortos. E ele vai dizer, se não tem ressurreição de mortos, Cristo não ressuscitou. E se Cristo não ressuscitou, nós estamos perdidos. E aí ele vai dizer celebre versículo. Se é somente para esta vida que temos esperança em Cristo, somos de todos os homens os mais dignos de compaixão. A igreja promover terra. É claro que como nós cantamos, é impossível ter a sua presença e não ter suas bênçãos, porque a sua presença é a bênção. É claro que há muita coisa que a gente recebe aqui na terra, mas não é um fim em si mesmo. Uma hora isso tudo se dissipa, uma hora as coisas estragam, acabam. Uma batida o carro se destrói.
Aquilo que você trata com tanto carinho, com um descuido. Eu tenho maior cuidado com meus fones de ouvido. Eu tenho maior cuidado, eu amo fone de ouvido. Consegui comprar um fone que durou mais de 2 anos, eu estou todo bobo. Mas, de vez em quando, ele cai da orelha e eu já vi que ele começou a rachar. Ele já começou a rachar e eu fico, poxa, esse fone é tão bom. Mas não adianta, uma hora ele não vai funcionar mais. Por quê? Porque tudo aqui passa, tudo aqui passa, tudo aqui passa. Por isso que você não pode valorizar mais esse carro, essa moto que você tem em sua casa, do que tua família, do que aqueles que você ama. Se for preciso se desfazer, se desfaça. Porque as coisas que têm mais valor não são essas coisas que se passam, que perecem. Jesus falou, olha, não fique tão preocupado com essa comida. Não é que ele ia deixar eles passarem fome. Não é que ele tem prazer em vê-los sofrendo. Não, ele ama satisfazê-los. E quando eles comeram pão e peixe, eles não comeram pouco. Diz que eles ficaram satisfeitos, porque Jesus é assim. Mas quando Jesus percebe que nós estamos nos corrompendo, ele nos traz de volta para o nosso lugar, dizendo, isso não é um fim. Isso não é o essencial. E nós, como igreja, precisamos continuar pregando para que as pessoas foquem, para que não acumulem tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destrói, como diz Mateus 6, 19 ao 21. E onde os ladrões arrombam e furtam, mas acumulem para vocês tesouros nos céus, onde a traça e a ferrugem não destrói, e onde os ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. A igreja precisa sempre anunciar isso, porque foi o que ele fez quando ele viu que as pessoas buscavam esse Cristo, esse faz tudo. Ele disse, não, o foco não é esse. Mateus capítulo 6, versículo 33, como diz, busque em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. A igreja precisa dizer para as pessoas, busque o reino em primeiro lugar. Busque o reino em primeiro lugar. Eu conheço pessoas que estão isoladas, estão trancafiadas nas suas casas, porque foram buscar pela sua desejo de enriquecer rapidamente, foram buscar propostas que foram feitas, foram buscar proposta mirabolante, olha, você vai ter uma renda tal se você investir tanto, e hoje essas pessoas e vários brasileiros, vários crentes estão isolados, envergonhados, porque não admitem que caíram numa farsa, numa armação. Vários desses líderes que foram enganando essas pessoas estão presos. E todo o investimento que eles fizeram foi perdido. Por quê? Porque há um desejo desenfreado por um enriquecimento rápido, ligeiro e por um apego a essa terra. E a igreja precisa denunciar isso. A igreja precisa denunciar e dizer, o nosso foco não é esse. Você deve estudar, você deve trabalhar, você deve querer coisas boas, almejar coisas boas, mas em todo o tempo, tudo que você conquistar não pode roubar o lugar de Deus no seu coração. Porque se começar a tomar o lugar de Deus do seu coração, Ele, quando te encontrar, Ele não se calará. Ele vai dizer, você me procura não por mim, mas pelo que eu posso te dar. Não busque a comida que perece, mas a comida que permanece para a vida eterna. Foi o que Ele disse. Voltando ao texto, versículo 66. Ele diz, o texto diz, daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Olha a expressão, não eram seguidores, não eram admiradores, não eram fã-clube, eram discípulos. Essa é a expressão que está aí. Daquela hora em diante, ao ouvirem isso, porque ele vai dizer, quem não come da minha carne, não tem parte comigo. Quem não bebe do meu sangue, não tem parte comigo. Por isso que nós precisamos
falar, orientar, esclarecer as pessoas. Por isso nós temos uma classe de batismo, por isso nós estamos chamando as pessoas para uma entrega maior, para uma declaração pública da sua fé. Você precisa comer do pão, como precisa beber do cálice, você precisa discernir o corpo, você precisa fazer parte. Se você está no processo disso, você já faz parte, mas quem ignora isso, está deixando de comer do corpo e do sangue do Senhor, e isso é perigoso, porque ele diz: ei, comam do meu pão, bebam da minha carne, comam da minha carne e bebam do meu sangue. E eles se escandalizam: como que pode pedir isso da gente? Como que pode? Eu sei quem é a mãe dele, eu sei quem é o pai dele, eu sei onde ele mora. Quem é esse que está pedindo isso? Que arrogância é essa? Comer a carne dele, beber o sangue dele, que história é essa? Eles se escandalizaram, eles se ofenderam. E diz que daquela hora em diante da máquina que traz o Cristo que eu quero, da máquina que eu digitei e quero o Cristo que me dê pão e peixe, e que me dê coisas materiais, aquela máquina disse: não, eu não posso te dar. Por quê? Porque eu não sou esse Cristo que você está tentando fabricar. E aí, naquela recusa, muitos, daquela hora em diante, dos seus discípulos, voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Aí, esse Cristo não me interessa. Se a gente pudesse passar uma régua, dizer assim: olha, todo mundo, vem cá, está na fila comprando seu peixe, está na fila para ir para a igreja, está no ônibus para ir para a igreja, está preparado para tocar no louvor, está preparado para fazer qualquer coisa, vem cá todo mundo aqui. Vamos ter que passar por uma máquina para saber se esse Cristo que você está adorando é o Cristo que é real e é verdadeiro. Se esse Cristo que está produzido no teu coração, na tua mente, quando você sai de casa e vem para cá, é de fato o Cristo real e verdadeiro das Escrituras. Talvez a gente tivesse essa debandada quando a gente tivesse que ser confrontado com um Cristo que diz: perdoa, fale, busque, ame, devolva, confesse, assuma, case, deixe, exponha, faça. A pessoa: não, aí não. Muitos deixaram de segui-lo, voltaram atrás. Jesus olhou e ele é assim, gente. Eu estaria com a mão na cabeça. 5.000 foram os que comeram pão e peixe. Eu tenho certeza que tinha mais de 5.000, porque isso se propaga com uma força violenta. Eu imagino que o tempero daquele peixe deveria ser um tempero sem igual. O pão, aquele pão deveria ser um pão que ninguém nunca tinha comido, porque ele era um reflexo do pão que desceu do céu. Ele não era o fim sem meio, mas ele tinha uma pitada desse pão que desceu do céu. Só que isso deveria atraí-los ao pão verdadeiro e não um falso pão. E aí, eu imagino que tinha muito mais de 5.000 pessoas que foram voltar as costas e foram embora. E ficou só os discípulos, 12. E ele olhou para eles e disse: vocês querem ir também? Vocês também não querem ir? Não querem ir? E aí, mesmo depois, mais para frente, negando, mais para frente, por vários momentos, tendo atitudes inesperadas, precipitadas, esse que não é perfeito, esse que muitas vezes é tão criticado, é tão falado, é tão símbolo de descontrole. Esse aí mesmo, porque a gente é assim, às vezes a gente não é tudo isso, mas pelo menos uma coisa a gente tem, a gente sabe que a gente só pode se relacionar com o verdadeiro Cristo. E esse mesmo, cheio de problemas, ele disse: Simão Pedro lhe respondeu, todo mundo se emudeceu. Todos os 11 ficaram calados e Pedro disse: Senhor, para quem iremos? Para quem? Qual máquina?
Qual máquina que nós iremos? Qual máquina que produzirá alguma coisa que seja aquilo que satisfaça a gente? Nós já fomos em várias máquinas. Nós fomos na 24 horas, nós fomos do Banco do Brasil, nós fomos do Bradesco, nós fomos em todas as máquinas que possam produzir um combo ao nosso favor. E todas elas nos deram uma cópia falsificada do que é o Cristo verdadeiro. Somente em Ti nós encontramos a verdadeira imagem e semelhança de Deus, do que a gente quer, do que a gente deseja. Somente em Ti nós encontramos palavras de vida eterna. Somente em Ti nós encontramos aquilo que não perece, aquilo que não desmancha, aquilo que não desbota, aquilo que não estraga. Somente em Ti nós encontramos palavras de eternidade. Para onde iremos, Senhor, se só Tu tem palavra de vida eterna? Nós cremos e sabemos que és o Santo de Deus. Diferente daquela de povo que disse, é dura, é essa palavra. Comer o teu pão, comer a tua carne, beber o teu sangue, dura essa palavra. Quem pode suportar isso? Eu não quero isso. Eu não quero algo que me comprometa tanto. Eu não quero algo que me envolva tanto. Eu quero algo que eu possa ficar na superfície, sabe, que não me envolva totalmente. Nós vemos um mundo que é especialista em tudo. Todo mundo sabe todo assunto. A gente não ouviu o que Paulo disse, aquele que pensa saber alguma coisa, ainda não sabe como convém saber. A gente acha que sabe tudo. Se for sobre enfermagem, a gente se mete. Se for sobre medicina, a gente se mete. Se for sobre política, a gente se mete. Se for sobre teologia, a gente se mete. Se for sobre qualquer coisa, eu sou especialista, eu falo, eu sei, eu falo, eu sei. E nessa de especialista, nós fabricamos Cristos para negros, Cristos para branco, Cristo para índio, Cristo europeu, com olhos verdes. Nós fabricamos um Cristo petista, nós fabricamos um Cristo bolsonarista, nós fabricamos um Cristo ao nosso gosto. E defendemos esse Cristo como se ele fosse o Cristo verdadeiro, quando ele está dizendo, não me coloque no lugar que eu não estou. Admiro que tão depressa passaste do verdadeiro evangelho para outro evangelho, o qual não é outro evangelho. Só há um evangelho, só há um Cristo, só há uma verdade. Não, eu vou fazer esse Cristo, é esse Cristo, eu defendo ele, eu humilho as pessoas por esse Cristo que eu fabriquei, que eu digitei o meu combo, eu quero esse aqui, eu quero esse combo, eu quero um armamentista, não, eu quero um anti-arma, eu quero um assim, eu quero um diferente, eu quero um europeu, eu quero um negro, eu quero um desse tipo aqui, eu quero um que defenda isso que eu quero que ele defenda. E a gente vê aí, teologia aparecendo para tudo quanto é lago, para tudo quanto é ideologia. Porque a gente não quer o Cristo das Escrituras. A gente quer o nosso combo de Cristo. Aquilo que a gente quer adequar. Que não me confronte na minha sexualidade, que não me confronte no meu adultério, que não me confronte na minha pornografia, que não me confronte nos meus segredos íntimos, que não me confronte nas minhas maracutaias, que não me confronte na maneira que eu trato minha esposa, na violência do homem que eu sou, que não me confronte na maneira que eu trato meu marido, que não me confronte nos segredos mais escusos que estão aí no seu celular, que está do teu lado, nos arquivos, nas senhas. A gente vai fazendo toda uma manobra, todo um jeitinho. Esse Cristo me aceita, eu venho para o culto, me arrumo, e eu fico do lado de fora batendo papo. Eu quero o Cristo que me aceite, batendo papo lá de fora, enquanto a coisa está acontecendo aqui dentro. Eu quero um Cristo que me deixe na superfície, que não se intrometa tanto comigo. Esse Cristo é muito bom, ele fica lá e eu fico aqui. Eu quero um Jesus que me mantenha com a motivação errada. Que multiplique pães e peixes quantas vezes for necessário. Mas o que ele é? Porque ele disse, Moisés disse,
como que eu vou chegar a Faraó? Vou dizer quem me enviou. E aí Deus diz, o eu sou te enviou. Ele é. Eu estou sendo pastor. Eu estou sendo esposo da Elisângela. Eu estou sendo pai da Mariana. Eu estou sendo pai da Milena. Eu estou sendo, mas ele não está sendo. Ele é. Ele não é algo fabricado pela mente humana. Ele nem habita em templos feitos por mãos humanas. A religião não o prende. Ele sopra onde quer. Ele é um Deus livre. E ele diz, eu quero algo muito mais do que o seu dedo molhado. Eu quero o teu mergulho. Eu quero o teu envolvimento. O Jesus que é, quando perceber que seu foco está descambando para uma motivação errada, vai te confrontar. Vai dizer para você, olha, não me procura pelos sinais, mas pelo pão e peixe. O Deus que começar a ver você descambando para uma motivação errada, vai dizer, olha, não busque a comida que perece, mas a que permanece para a vida eterna. O Jesus que você quer, talvez, o que eu quero, é o Jesus que ignore a minha superficialidade e meu descompromisso. Escute isso. O Jesus, talvez, que você queira, é aquele que ignora a sua superficialidade e o seu descompromisso, ao ponto de não perceber a discrepância em sair de casa para prestar culto a Ele e ficar do lado de fora, totalmente alheio a tudo que está acontecendo. Olha só. Saio, me arrumo, venho, pego o carro, pego o ônibus, venho a pé, chego aqui para prestar culto. E aí, na minha superficialidade, eu não presto culto. Talvez eu esteja aqui mesmo, mas eu não fui lá para fora, mas eu não estou aqui. Ou talvez eu esteja lá fora de fato. Totalmente alheio. E eu quero que o Cristo me aceite. Aí nós estudamos aqui de manhã e tem sido uma bênção. A escola bíblica, o que Paulo vai dizer quando a igreja distorceu a Santa Ceia. Porque na Santa Ceia, naquela época, tinha uma refeição que acontecia. E que eu tenho maior vontade de fazer. Hoje, Dani me mandou uma foto da igreja batista lá de Boipeba. Eles fizeram junta a panela. Cada um levou um prato, eles juntaram tudo e fizeram um almoço. A ceia naquela época era assim, tinha um almoço entre o pão e entre o vinho, tinha uma refeição. E que aí eles se perderam totalmente, que eles começaram a disputar quem trazia mais coisa e começaram a deixar de lado quem era pobre, e as pessoas comiam, se colocavam, empanturravam de comida, ou se embriagavam com vinho, e as pessoas pobres ficavam com fome. Houve uma distorção total, onde Paulo denuncia. Paulo, olha, eu não estou achando isso certo. Vocês deturparam o que é o símbolo maior da fé cristã. E ele vai dizer uma coisa, dizendo o seguinte, vocês se ajuntam não para o bem, mas para o mal. Vocês se ajuntam. Olha quem vai pôr as reuniões de vocês, mas, olha que coisa, irmãos. A reunião, o culto de vocês, o encontro de vocês, mais fazem mal do que bem. Tem pessoas que são tão superficiais que ao sair de casa, nossa intenção é fazer algo que nos aproxime de Deus e que seja algo melhor. Se a gente fica na superficialidade, a gente talvez faça mais, isso faz mais mal para a gente do que bem. E a gente sai pior do que chegou. Porque a gente deturpou uma coisa muito séria, que é o culto a Deus. Eu quero esse Cristo que não me comprometa tanto, que eu não preciso anotar nada, que eu não preciso ouvir nada que me confronte, que eu não fique a semana ruminando o que eu ouvi e que me mexeu comigo, que não me faça correr e fazer os documentos para o casamento, como aconteceu com esse casal, e que correram, que organizaram e que vão se casar. Por quê? Porque começaram a perceber o desejo de acertar a sua vida. Põe a tua casa em ordem. Eu quero Cristo que me aceite do jeito que eu quero ser.
Eu não quero me submeter à Escritura, eu quero que a Escritura se submeta a mim. Ele não pode estar nesse lugar. O Cristo que quer você por inteiro e totalmente envolvido com Ele. João 4:23. Está chegando a hora. Na verdade, já chegou. Em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e verdade. São esses os adoradores que o Pai procura. Eu quero um Jesus que não me peça para negar a mim mesmo. E nem me peça para abandonar a minha vida de segredos e pecados ocultos. Eu quero esse. Deixa quietinho. O Jesus que vai sempre dizer para você, embora tudo pareça certinho, embora você cante, embora você oferte, embora você frequente, uma coisa te falta. Vende tudo que você tem, dê aos pobres e me siga. Para aquele jovem, foi aquilo que estava roubando o coração dele. Para você pode ser uma mágoa de alguém. A mágoa contra alguém está te fazendo não se entregar por inteiro. E ele vai olhar você cantando, ele vai olhar você chorando, ele vai olhar você de mão para cima, ele vai olhar você lendo até a Bíblia, mas ele vai olhar para você e vai dizer, uma coisa te falta. Tem sua irmã? Não tem sua mãe? Não tem o seu pai? Não tem aquela pessoa, o seu amigo? Uma coisa te falta. Vai lá. Vai lá. Ah, mas vai distorcer. Vai dizer que o erro foi meu. Ei, vai lá. Uma vez eu estava com uma pessoa nesse dilema. Uma pessoa falou, se eu for, eu não fiz nada. Não fiz nada. E eu era testemunha que aquela pessoa não tinha feito nada de mal. Ela falou, eu não fiz nada. Se eu for, vai parecer que eu estou errado. E nesse dilema, a gente começou a criar várias teorias, vendo vídeo na internet, vendo vídeo de narcisista. Não é narcisista. A pessoa é narcisista. Então, com narcisista, deixa lá. Não adianta, vai arrumar problema. Deixa. Aí fomos arrumando a porção de desculpa, ou usando a Bíblia, como o diabo fez. O diabo usa a Bíblia. O diabo usa a Bíblia. E usou para Jesus várias vezes. Mas Jesus refutou o diabo com a própria Bíblia. E a gente usa a Bíblia. No que depender de vós, tem de paz com todos os homens. Se depender de mim, eu já busquei a paz. Então, no que depender de mim, estava tudo bem, mas não sou eu. O problema não sou eu. O inferno não sou eu. O inferno são os outros, como diz lá o filósofo. O inferno são os outros, não sou eu. Eu sou muito bom. E eu estava com essa pessoa nesse dilema, a gente tentando, e chegou uma hora que eu mesmo falei, olha, e eu tentei resolver, e a coisa piorou, e eu falei, rapaz, eu comecei a mirar também, eu falei, agora eu não quero... Eu falei, você está livre do seu problema. Ei, você fica em paz. Só que não adianta, a gente não fica em paz. Quem tem o Espírito Santo não fica em paz. E aquilo ficou perturbando. Gente, pasmem, ficamos 1 ano nessa brincadeira. Até que um dia, como que é bom frequentar a igreja, gente, como é bom frequentar esse momento aqui, como é bom ouvir palavra, quantas vezes, como a Angélica pregou na semana, coisa tremenda, pastor Paulo, várias vezes, a pessoa prega ali, aquilo vem, entra no nosso coração, a gente sai daqui moído, eu tenho que fazer alguma coisa. Nós saímos daqui mexido, começamos a conversar e falamos com aquela pessoa saiu, foi. Chegou lá, foi surpreendido. Todo aquele prognóstico, todo aquele será, caiu por terra. E o perdão foi restaurado. É fácil depois? Não, continua no processo. Mas a gente precisa entender que a gente tem que se submeter a Ele, não Ele se submeter a nós. Hoje o Senhor está nos chamando para esse reencontro com esse verdadeiro Cristo. Hoje Ele está nos chamando cada um de nós. Que eu vou falar, irmãos, a gente distorce demais. Aquela brincadeira do telefone sem fio, é a gente. É a nossa vida. A gente distorce demais. A igreja, a gente tem que tomar muito cuidado. A gente tem que estudar cada vez mais as Escrituras. Porque a gente tem que sempre relembrar quem nós somos e quem Ele é. Então,
Hoje nós precisamos nos alinhar com esse verdadeiro Cristo. Qual Cristo que você fabricou? Sabe? Aquelas pessoas deixaram de segui-lo. É duro isso, mas é mais honesto. É mais honesto. É mais honesto. Tem pessoas que eu fico atrás, e a pessoa olha, pastor, eu não quero. Eu não quero mais. É mais honesto do que a gente ter uma vida de mentira. Da gente fabricar um Cristo que a gente fabricou. E não um Cristo real e verdadeiro. Por isso que ele vai dizer, Oxalá quer dizer, Deus queira, ou quem dera, foras frio ou quente. Mas porque és morno, vomitar-te-ei da minha boca. O morno, ele fica num lugar perigoso, onde ele não é confrontado. Ele tem coragem de ir lá para fora, numa pregação daquela de domingo passado. Não consegue ver a grandeza do que Deus está falando, do que Deus está fazendo, do que Deus está agindo. Não consegue ver as libertações que estão acontecendo. Para a gente, libertação é a gente se estrubuchar de demônio. Quando muitas vezes tem demônios sendo libertos aqui e que a gente não enxerga, porque a Escritura tem um poder de libertar. Independente de quem esteja aqui. Independente da feição, que a gente é tão preconceituoso, independente daquele que a gente se identifica ou não, Deus usa. É um momento sublime, por isso que é tão perigoso, por isso que eu alerto você, não se coloque no lugar de Mical, de ficar à espreita, de longe, se cale, atento à palavra que está sendo ministrada. Não, irmãos, em nome de Jesus, não roube a palavra do teu irmão, não se coloque no lugar de Balaão, que quando não conseguiu amaldiçoar falando, Deus não o liberou para aquilo, Deus o usou para abençoar o povo. Balaão fez uma manobra depois daquilo, chamou Balaque e disse, eu sei uma maneira de corromper o povo, se não for por maldição, eu tenho um plano para corromper esse povo. Vamos colocar essas mulheres idólatras para se relacionar com esse povo e eles serão corrompidos. Lá em Apocalipse vai dizer o prêmio de Balaão. Roubou o coração do povo, roubou a palavra do coração de alguém, roubou a palavra que estava queimando no coração de alguém com um comentário, com um gesto, com uma crítica no momento mais sério. Isso é sério demais. E todos estamos sujeitos a isso. Eu sou um. Então, em nome de Jesus, que a gente vá para um lugar de verdade. Porque o frio, ele vai embora. Essas pessoas foram embora. Mas é possível que a palavra os alcance em algum momento. Os irmãos de Jesus não criam nele. Os irmãos de Jesus não tinham nenhum tipo de consideração por ele, quiseram que ele se apresentasse em Jerusalém no pior momento, que era da Páscoa, e ele seria morto de uma maneira terrível. Eles vai lá e se apresenta. Que ninguém que quer fama fica escondido. Olha a ideia dos irmãos. Mas depois que Jesus ressuscitou, Tiago e mais alguns irmãos de Jesus se convertem. Tiago foi um dos líderes da igreja. Por quê? Porque é possível que isso aconteça. Agora o morno que canta, o morno que vem à igreja, o morno que oferta, o morno que fica assim morno. Talvez a palavra não encontre nele um lugar propício para frutificar mais. Porque ele não consegue ouvir com os ouvidos para que seja curado, para que creia e para que se converta. Vamos ficar de pé. Eu queria cantar.